Fala, galera. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre eventos independentes, tá? A gente já tinha conversado no vídeo anterior sobre o que são eventos independentes. Aqui a gente vai falar sobre quando vários eventos aparecem num problema de forma independente, e a gente vai dizer que eles são mutuamente independentes. Então, só lembrando, né, quando é que dois eventos são independentes, quando a probabilidade condicionada de um evento não muda, né? Uma probabilidade condicionada de um evento em relação a outro não muda em relação à probabilidade a priori. Dado que um evento ocorreu, B, por exemplo, a chance de A ocorrer é a mesma que era antes, né? A chance de B ocorrer quando A ocorre é a mesma probabilidade de B original. Nós vimos que quando uma dessas duas condições ocorre, implica que a probabilidade conjunta dos dois ocorrerem nada mais é do que o produto, né, P de A vezes P de B, tá? E isso, na verdade, é uma simplificação da regra do produto que nós já conhecíamos, tá? Que a gente vai dizer que é uma regra do produto que se aplica especificamente para casos de eventos independentes, tá? Quero só lembrar que a gente já tinha visto aqui a regra do produto, né? Que ela decorria da probabilidade condicionada, né? E a regra do produto ela diz que a probabilidade de ocorrer A e B é a probabilidade de B vezes o P de A dado B, ou a probabilidade de A vezes o P de B dado A, certo? Então isso aqui é o que a gente usava, eu sempre tenho usado nos probleminhas com diagraminha de árvore, né? É o produto do primeiro ramo vezes o segundo ramo, tá certo? Porém, quando os eventos são independentes, essa regra se simplifica para isso, né? P de A e B é P de A vezes P de B, tá certo? Porém, se nós tivermos mais de dois eventos, né? Essa regra ela vale para dois eventos. Quando nós temos mais de dois eventos que são independentes, nesse caso aqui A, B e C, tá? A gente tem que tomar o cuidado de observar se eles são independentes, no caso os três, mas também independentes entre si, né? Os conjuntos par a par. Ok? Então, nesse caso, a gente tem que fazer a verificação se essa condição de independência ela é válida tanto no par AB, como no par AC, como no par BC e, finalmente, na tripla, né, ABC. Ok? Então, quando todas essas condições são válidas, a gente vai dizer que esses eventos são mutuamente independentes. Ok? Mutuamente independentes. Cuidado para não confundir com a noção de mutuamente exclusivos, porque são coisas completamente diferentes, tá? Depois eu pretendo fazer um pequeno vídeo explicando exatamente a diferença entre eles, mas para ficar bem claro, se dois eventos são mutuamente exclusivos, um exclui a probabilidade do outro ocorrer e, portanto, eles não podem ser independentes, tá? Dado que um ocorre, a chance do outro ocorrer é zero, porque eles se excluem, tá? Então isso para deixar claro que mutuamente independente e mutuamente exclusivo são duas coisas diferentes, tá? Então, quando eu tenho mais de dois eventos, eu tenho que verificar se eles são também independentes aos pares. E quando eu tenho mais de três, eu tenho que sempre verificar se os grupos de combinações entre eles são independentes, tá? Então, no caso aqui, se eu tivesse 4 eventos, eu precisaria verificar todas essas condições, né? Se eles são independentes 2 a 2, se eles são independentes 3 a 3 e, finalmente, se eles são independentes, os 4, né, o que me levaria a essa condição aqui. Mas, além dessa condição, eu teria toda aqui uma série de outras condições a serem testadas, né? No total aqui, eu tenho 6, mais 4, 10, mais 1, 11 equações que precisam ser verificadas, que precisam ser garantidas, para garantir que esses eventos são mutuamente independentes, ok? Então, aqui, esse número era de 4 equações, tá? 4 equações para me garantir a independência mútua e, finalmente, nesse caso, eu tinha apenas uma equação, né? Que já me garantia que os dois eventos são independentes, ok? No caso geral, tá? Não é muito complicado de notar que no caso geral, nós vamos ter 2 elevado a n menos 1 equações ou condições que precisam ser verificadas, que precisam ser atendidas para garantir que n eventos sejam mutuamente independentes. Ok? Então, se você tem n eventos, a condição é essa. Talvez
se você conhece o triângulo de Pascal, você já deve ter percebido que isso aqui, na verdade, é quase a soma dos termos de um triângulo de Pascal, né? O triângulo de Pascal, em cada linha tem as combinações, né, de n, 0 a 0, n 1 a 1, n até... Então, a enésima linha do triângulo de Pascal tem as combinações de n com os números de 0 até n, tá? E a soma desses números de uma linha do triângulo é 2 elevado a n. Se você tirar os dois primeiros termos, né, que é o 0 e o 1, você vai ter o n e o 1. E aí a gente soma a linha e tira esses dois termos, dá esse número aqui, ok? É daí que vem. Então, quando você tem 4, por exemplo, eu vou ter 2 elevado a 4, 16, menos 4, menos 1 dá 11, né? 2 elevado a 3 vai dar 8, menos 3, menos 1 dá 4, tá? E aí a gente tira essas quantidades de condições que nós temos que garantir para que os eventos sejam mutuamente independentes. Por que é interessante trabalhar com eventos mutuamente independentes? Porque ocorre em muitas situações práticas a realização de eventos sucessivos, tá? E quando os eventos são sucessivos e que eu posso garantir a independência entre eles, é exatamente isso aqui que vai acontecer, né? Por exemplo, quando é que eventos são sucessivos e independentes? Quando você repete nas mesmas condições o mesmo evento. Você joga um dado numa mesa várias vezes. Cada lance é completamente independente do anterior, né? A probabilidade de qualquer resultado num lance independe dos resultados anteriores. Ou quando você joga vários dados, a mesma coisa, né? O resultado de um dado não depende do resultado do outro. Então você pode dizer que para que ocorra uma certa sequência de resultados, A, B, C, D, a probabilidade disso ocorrer é o produto das probabilidades individuais de cada um, tá certo? Então esse tipo de resultado aqui, que seria equivalente a esse aqui para 3, né? Ocorre quando você está trabalhando com eventos sucessivos. Eventos sucessivos, para deixar bem claro, ok? Nós vamos ver aqui eventos sucessivos independentes em duas situações que ocorrem de forma mais corriqueira. A primeira é quando esses eventos ocorrem em série, e aí a gente vai representar por dois bloquinhos conectados dessa forma. Aqui eu tenho um evento A e aqui eu tenho um evento B. E aqui eu estou partindo do princípio que eles são independentes, tá? Eu não vou provar que eles são independentes, eu estou supondo que eles são independentes e, portanto, vale a regra do produto para eventos independentes. E o fato deles estarem conectados assim significa dizer que para eu ter sucesso no meu experimento como um todo, eu preciso que ocorra os dois eventos, tá? Aqui é preciso a gente ter um cuidado muito grande sobre, no problema que a gente está trabalhando, quem são os eventos A e B, tá? Porque existe sempre um conceito de sucesso ou falha. Em alguns casos, os problemas trazem os eventos envolvidos na forma de um sucesso. Por exemplo, quando é que o dispositivo tal funciona, quando é que um produto está dentro de um certo padrão de qualidade, quando é que um certo evento desejado ocorre, tá? E às vezes ele traz o problema na forma de uma falha, né? Quando é que um certo dispositivo está com defeito, quando ele falha, quando é que um certo evento indesejado vai ocorrer, quando é que um erro ocorre, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso porque faz toda a diferença aqui nessa análise. Então eu vou fazer o seguinte, para simplificar, e vocês vão já entender por que eu vou fazer isso, ao trabalhar com eventos em série, tá? A gente vai trabalhar com o sucesso. Quando a gente for trabalhar no outro caso, em paralelo, a gente vai trabalhar com a falha. E vocês vão entender por quê, tá? De toda forma, o A e o B, tá? Eles vão sempre representar uma probabilidade de sucesso. Então, A é um sucesso do dispositivo A, ou do bloco A, ou do sistema A, certo? Então, P de A seria, eu vou chamar com um Pzinho, tá? É um número, né? Esse número P de A aqui é a probabilidade do evento A ocorrer, onde o evento A é um sucesso, ok? E o B também vai ser um sucesso, e eu vou chamar P de B, P com um Bzinho, tá? Então esse número P de B é a probabilidade do evento B ser um sucesso. E o que eu estou interessado em saber quando eu vou ter sucesso nesse evento todo aqui, né? Nesse experimento aqui, ok?
Em outras palavras, eu quero saber quando é que ocorre A e B. Quando é que o meu experimento todo vai ser um sucesso. É quando ambos forem sucesso. Quando funciona o dispositivo A e funciona o dispositivo B. Quando, por exemplo, o circuito A está fechado e o circuito B também está fechado. E aí a corrente passa. Né? Quando a bomba A está funcionando e a bomba B está funcionando. Então, esse dispositivo está completamente em funcionamento, ok? E como a gente partiu do princípio de independência, a gente pode usar, né, a regra do produto e dizer que isso aqui é o P de A vezes o P de B, ok? Que vai ser PA vezes PB, tá? Simples assim. Lembrando que isso é a probabilidade de sucesso. No entanto, o problema que você está trabalhando pode eventualmente dizer qual é a probabilidade, né, com que taxa, qual é a taxa de falha, com que probabilidade esse dispositivo vai parar de funcionar, vai deixar de enfim, levar algo, né, abastecer um determinado sistema. Então, se ele estiver perguntando a probabilidade de falha, a gente já sabe que sucesso e falha são eventos complementares, portanto, a probabilidade de falha, nesse caso, seria simplesmente o complemento do sucesso. 1 menos PA menos PB, ok? Esse é um modelo bem simplificado para os casos em que aparecem eventos sucessivos em série. No entanto, esses eventos eles podem ocorrer em maior número. A gente poderia ter, por exemplo, se a gente considerar que existem mais de 2 eventos, tá? A gente pode imaginar um caso mais genérico do que esse com 2 eventos. Você tem vários eventos em série sucessivos, como aqui, né? Ó, A1, A2, A3, até um AN, por exemplo. Então, nesse caso, esse resultado ele vai se estender, né? Eu vou ter P repetido N vezes, tá? P de A1 vezes P de A2 vezes P de A3, tá certo? Até o AN. E a gente ainda pode imaginar uma situação em que todos esses dispositivos são do mesmo tipo ou que eles são eventualmente iguais, idênticos, e não há razão para a gente supor que eles têm o mesmo... enfim, que eles têm probabilidades diferentes de falhar, né? A chance de falhar ou de funcionar é igual para todo mundo. Então, nesse caso, eu poderia dizer que o P de A1, o P de A2, o P de AN, todos eles são iguais a um certo P, tá? E no caso, essa equaçãozinha aqui, ela simplesmente se transforma em P elevado a N, tá certo? Isso seria o caso genérico para eventos em série. A gente pode trabalhar também com eventos em paralelo. Então, no caso mais simples, a gente vai ter um bloquinho A e um bloquinho B, tá certo? Então, eles estão funcionando simultaneamente, né? E aqui, para que o meu evento completo tenha sucesso, né? Esse evento aqui tenha sucesso, é preciso que um dos dois esteja em funcionamento, tá? Por isso que, nesse caso, a gente vai trabalhar com a probabilidade de falha do evento todo, tá? Lembrando que, de novo, se o que você deseja é a probabilidade de sucesso, você calcula a de falha e depois acha o complemento dela, tá certo? E por que que aqui é melhor trabalhar com a falha? Porque só existe um caso em que esse sistema aqui, em que esse diagrama deixa de funcionar, em que ele falha, é o caso em que os dois falham, tá? Então, lembrando que o meu PA é a probabilidade do dispositivo A funcionar, é a probabilidade de sucesso dele, e o PB é a probabilidade de sucesso do B, tá? Então, ó, eu quero a probabilidade de que não funcione o A e também não funcione o B, tá? É isso aqui, ó, falha. Quando é que o sistema todo entra em colapso, ele não funciona, quando o A não funciona e também o B não funciona. É o único caso, porque se um dos dois funcionar, o meu sistema vai estar ainda em funcionamento, né? Imagina, por exemplo, 2 geradores de energia funcionando em paralelo. Se um deixar de funcionar, o outro continua funcionando, né? Se eu tiver 2 dispositivos de cortar corrente aqui em paralelo, se um dos dois corta a corrente continua passando pelo outro dispositivo, né? Se eu tenho 2 válvulas num sistema hidráulico e uma delas por algum motivo falha ou é fechada, o sistema continua sendo abastecido pela outra. Então, o único caso em que isso aqui para de funcionar é quando ambos estão
em falha, ambos não estão funcionando, ok? E como eles são independentes, aqui é importante lembrar que quando dois eventos são independentes, tá? Os seus complementares também são, tá, gente? Ó, quando dois eventos são independentes, aí a gente pode fazer aquele diagraminha que já fez antes, ó. Ou ocorre A ou ocorre B, ou ocorre A ou não, né? Ou ocorre B ou não, ou ocorre B ou não, tá? O que a gente está dizendo é que, independente de ocorrer A ou não, a probabilidade de B ocorrer não muda, ok? Então, para eventos independentes, a probabilidade de B dado A e a probabilidade de B dado que A não ocorreu, esses dois números são iguais. A gente viu isso na definição de eventos independentes, ou seja, eu vou chamar esse cara aqui de P, então esse cara tem que ser P também, porque os eventos são independentes, ok? Veja só, se aqui em cima essa probabilidade é P, aqui embaixo ela tem que ser 1 menos P. E a mesma coisa aqui, eu só tenho duas possibilidades. Dado que não ocorreu A, ou vai ocorrer B ou não. Portanto, a probabilidade de ocorrer B é P, a de não ocorrer é 1 menos P. Então a gente conclui que aqui, né, esse número aqui, a probabilidade de ocorrer B barra dado A é igual a essa daqui, né? A probabilidade de ocorrer B barra dado que não ocorreu A. Esses dois números são iguais, tá certo? E se eles são iguais, implica que A e B complementar também são independentes, ok? E por esse mesmo raciocínio, a gente pode concluir que o A barra e o B também são, e que o A barra e o B barra também são, ok? Então, em outras palavras, o que deveria ser bem intuitivo, né? Porque quando dois eventos são independentes, eles são claramente independentes também de ocorrer ou de não ocorrer, né? Se eu digo que o evento A é independente da ocorrência do B, claro que ele é independente também da não ocorrência do B, e a não ocorrência do A também é independente da ocorrência ou não do B, tá? Então eles são mutuamente independentes, né? Não só eles, mas os seus complementares também. E aí a gente volta para cá, porque nesse caso a gente caiu, né, numa probabilidade de não ocorrer A e não ocorrer B. Então a gente, só para dizer que por conta desse raciocínio, tá, a gente pode aplicar a regra do produto nesse caso, porque a gente está supondo que A e B são independentes. Se A e B são independentes, o A complementar e o B complementar também o são. Então volta para cá e faz P de A complementar, B complementar. Como a gente já tinha definido o P de A e o P de B como probabilidades de sucesso, isso aqui são nada mais, nada menos do que as probabilidades de falha, né? Então isso aqui vai ficar 1 menos P de A vezes 1 menos P de B, ok? Esse é o caso dos eventos sucessivos em paralelo, o caso mais simples, com apenas dois eventos. É claro que eu posso imaginar N eventos, né? A1 até a N, tá? E isso aqui, a probabilidade de falha seria 1 menos P de A1, etc., 1 menos P de AN, tá? É simplesmente uma extensão desse caso aqui. E ainda posso imaginar que eu não tenho razão para supor que o A, o B, o A1, o A2 ou o A3, eles têm chances diferentes de falhar. Eles são dispositivos idênticos e a chance de falha é igual para todo mundo, tá? Então, se P de A1 é igual ao P de A2, que é igual ao P de AN, e eu vou chamar todo mundo de P, tá? Então, a probabilidade de falha é igual a 1 menos P elevado a N. Esse é o resultado que a gente pode usar genericamente para eventos em paralelo, para calcular a chance de falha a partir da probabilidade de sucesso de cada bloco, tá? Aqui nos dois exemplos, tanto em série como em paralelo, nós usamos a probabilidade de sucesso dos blocos. Tem que ter cuidado porque às vezes na questão o que ele dá é a probabilidade de falha dos blocos e você precisa usar o complemento nessas formulinhas, tá certo? Se o que ele está pedindo para você, nesse caso, é a chance de sucesso e não a de falha, você pega o teu resultado e acha o complemento dele, né? 1 menos esse resultado aqui, tá certo? Bem, essa é a parte teórica, né? Eu vou, obviamente, trazer alguns exemplos aqui, um exercício ou outro, mas isso vai ficar para um vídeo seguinte. Por hora é só
Valeu, tchau.